Vamos lá? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais a sessão, as pessoas que estão aqui nos assistindo. Meu muito obrigado. E as que nos assistem em casa também, através do Facebook, muito obrigado. Dando início à sessão ordinária de número 1646, de 22 de outubro de 2024, convido o vereador José Gabriel para que vá até a tribuna livre e faça a leitura do Salmo da Bíblia Sagrada e fiquemos em pé para ouvir a palavra. Primeiramente, uma boa noite a todos que estão presentes aqui hoje nessa Casa de Leis, uma boa noite aos colegas vereadores e agradecer a presença da nossa população aqui hoje nessa casa. Salmo 004, Salmo de Davi, para o músico mor, sobre negnote, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infância? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que eles multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, o Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Solicito ao vereador Felipe Gonçalves da Silva, meu secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Primeiramente, em nome do senhor presidente, cumprimento os nobres colegas aqui presentes e direciono à população que aqui está presente no plenário e a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal. Chamada de vereadores: Aguinaldo Jorge da Silva. Presente. Emerson Ramos de Moraes. Presente. Exelino Alves Cordeiro. Presente. Felipe Gonçalves da Silva, presente. José Gabriel Ferreira. Presente. Lelis França Júnior. Presente. Lucas Ranieri de França Amaral. Presente. Renan Fudali Martins. Presente. William Daniel Martins. Presente. Verificando a existência do número legal de presença, com a graça de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Coloca a ata de 1645, de 15 de 10 de 2024, em discussão. Coloca em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 117/2024. Indico à mesa dispensadas formalidades regimentais que seja oficiado ao senhor Dean Alves Martins, prefeito de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto ao órgão competente, a melhorias na canalização do córrego do bairro Cascudo. Autoria Felipe Gonçalves da Silva. Indicação número 118/2024. Considerando inúmeras indicações nos últimos anos, considerando que até foi realizado por 2 vezes a obra, visando realizar a drenagem no local indicado, porém sem sucesso. Considerando o local aonde se acumula mais águas, foto em anexo. Considerando ser necessário a instalação de uma boca de lobo no local. Indico à mesa dispensadas formalidades regimentais, que seja oficiado ao senhor Dean Alves Martins, prefeito de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize junto à secretaria e departamento responsável para que realize a instalação de boca de lobo, na guia da calçada Rua Pedro Vico de Oliveira, sendo providencia
essencial ao escoamento de água da chuva. Autoria, Lucas Aniele de França Amaral. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento 41 de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, considerando o início das obras de pavimentação asfáltica nas ruas Jacupiranga e Joaquim Tertuliano de Moraes, considerando que até o momento as obras encontram-se paralisadas, requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao senhor de Alves Martins, prefeito de Sete Barras, juntamente com a secretaria responsável, que prestem as seguintes informações. Qual a previsão do término das obras? Qual o motivo da não conclusão até o momento? Enviar cópia completa do contrato com a empresa vencedora da licitação. Informar o valor total da obra e os detalhes da forma de pagamento. Justificativa. A justificativa desse requerimento se baseia na necessidade de esclarecer a população sobre a paralisação das obras da pavimentação asfáltica nas ruas Jacupiranga e Joaquim Tertuliano de Moraes, vias importantes para o trânsito local. Além disso, busca se garantir a transparência no uso de recursos públicos, solicitando informações sobre o contrato, o valor investido e a previsão da conclusão, promovendo o acompanhamento adequado pelos cidadãos. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva. Coloco o requerimento em discussão. Senhor presidente, mais uma vez a todos, boa noite. Fiz esse requerimento, uma forma de fiscalizar aí o Poder Executivo e saber, né, por que essa obra na pavimentação asfáltica na rua Jacupiranga e na rua Tertuliano de Moraes não foi finalizada, né, visto que já faz aí aproximadamente uns 2 meses que deram-se o início ali, e no jeito que encontra-se a rua, né, há relatos de reclamação dos moradores ali devido à poeira que se levanta. Então, a gente quer saber aí por que a obra, até o prezado momento, ela não foi concluída. E eu peço a todos aí a colaboração. Continue a discussão. Coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Entrega da moção. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da moção 10 de 2024. Moção de aplausos e congratulações. Apresentamos à mesa, ouvido do outro plenário, observadas as formalidades regimentais, moção de aplausos ao senhor Damião Neri, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sete-barrense, através da Igreja Batista Shalom e Igreja Batista Poder da Fé. Pastor Damião Neri, natural de Coaraci, Bahia, casado com a pastora Eleci Neri, natural de Wenceslau Guimarães, Bahia. Há 44 anos tiveram 4 filhos, Simone, Lucas, Tiago e Janine, e 5 netos, João, Milena, Pedro, Mateus e Henrico. Cristãos protestantes desde 1982. Foram sempre atuantes em suas igrejas locais, porém, em 1992, chamados por Deus, partiram em missão para o município de Sete Barras, quando trabalharam por este ano no Ser Livre, Centro de Libertação de Vidas Rejeitadas, sítio localizado inicialmente no bairro Porta do Céu, e posteriormente no bairro Dois Irmãozinhos, local que funcionou como centro de recuperação para dependentes químicos. E em 26 de 2 de 1994, Damião foi consagrado pastor pelo bispo Aguinaldo Sacramento. Na época, também fundaram uma igreja batista Shalom no município, para além das inúmeras vidas auxiliadas no Ser Livre. Pastor Damião desenvolveu outros projetos como Pão da Vida e Mão Amiga, que distribuía alimentos, realizava cursos profissionalizantes e aconselhava familiares e dependentes químicos. Durante a enchente de 1995, pastor Damião pôde contribuir com a assistência social do município, pois seus projetos recebiam fartas doações
de mantimentos de toda parte, fato que possibilitou a criação de um estoque abundante. Desta feita, o pastor Damião se prontificou a ajudar o prefeito Salvador Domingos França, que recebeu prontamente as doações, em um momento de grande necessidade devido à interdição das vias resultante das enchentes. E em 1999 partiram para a missão em outros lugares, a convite do bispo Aguinaldo Sacramento, até que retornaram ao Vale do Ribeira em 2016. E em 21 de 5 de 2016 fundaram a Igreja Batista Poder da Fé. Pastoreou esta igreja até o dia 22 de 7 de 2024, data em jubilou de seu trabalho eclesiástico realizado durante 32 anos, sempre com simplicidade, generosidade e devoção aos princípios bíblicos. Nesta oportunidade, parabenizamos pastor Damião e sua família pelo legado deixado em nosso município, bem como pelo jubilamento de seu ministério. Vidas foram restauradas por meio de seu trabalho missionário, e as congratulações e os aplausos desta Casa de Leis são mais do que merecidos. A população setibarrense, representada neste ato pelo Poder Legislativo local, parabeniza e agradece aos homenageados pelos serviços prestados. Que se dê conhecimento da presente moção aos homenageados. Autoria, Lucas Aniele de França Amaral, Aguinaldo Jorge da Silva e Emerson Ramos de Moraes. Solicito aos vereadores Lucas, Aguinaldo e Emerson que os homenageados adentrem ao plenário. Eu estou muito feliz. Faz tempo que não recebo tão grande homenagem, né? Eu quero dar uma boa noite para todos os amigos, os colegas de ministérios também que estiverem presentes, pastores. Quero dar uma boa noite para o presidente dessa casa, né, eu sou presidente, o Joselino, os vereadores, e eu quero também agradecer pela vida do meu genro Lucas, do genro Vitor, por conhecer a minha história
e trazer ao conhecimento de vocês, né? Vereador Lucas, Emerson e o Aguinaldo. Essa casa sempre foi uma boa casa. Desde 92, o meu contato, quando eu cheguei aqui, com minha família, a Elici e meus filhos, eu achei a cidade muito pequena. Eu morava numa cidade grande. E eu falei, Deus, o que Deus fez comigo? Fiquei assustado. E tinha uma padaria ali na praça, chamava Pão de Bengala. E eu falei, é pão, cara, é bengala. E Deus colocou no meu coração de conhecer 4 pessoas. 4 pessoas que iriam me ajudar muito. Falei, essas pessoas vão te ajudar. Eu vou fazer você conhecê-los. E uma dessas pessoas era o prefeito. A segunda pessoa era um pastor da cidade. E a terceira pessoa seria um cooperador, uma pessoa que ia cooperar muito comigo na logística. E um que ia estar dando suporte, o apoio, seria o da imobiliária, José Ferreira. Então, eu conheci o José Ferreira. Não tinha casa em 7 Barras para alugar, só tinha uma casa difícil, com muito lixo, mas tinha também uma pessoa também que estava querendo alugar. E o José Ferreira alugou para mim, e nós reformamos essa casa. E eu fui conhecer o prefeito, Benedito Sacon. Eram 2 horas, marquei com ele, e depois, umas 5 horas da tarde, assim mais ou menos, ele saiu, estava conversando com uma pessoa importante também de São Paulo, e a reunião dele ali foi demorada, eu fiquei esperando. Quando ele saiu, era aquele homem grandão, né? Eu olhei assim, um grande, sisudo, assim, um perfil de um homem firme. E ele perguntou, falou para mim, você vai falar comigo? Eu digo, eu vim falar com o prefeito da cidade. Aí ele olhou para mim assim, eu sou o prefeito da cidade. Fale comigo, você quer? Eu digo, não, lá no seu gabinete, eu falei para ele. Aí ele falou, o quê? No meu gabinete? No seu gabinete. Ele olhou para mim, eu estava bem vestido, eu estava me pastinha na mão. Aí ele olhou para mim assim, falou, tá bom, no gabinete eu recebo você. Aí ele entrou, deu 2 passos para dentro do gabinete. Quando eu pus o pé na porta, ele falou assim, você já está dentro do gabinete. E eu falei para ele, eu digo, senhor prefeito, eu sei que o senhor é a maior autoridade da cidade, mas eu estou aqui enviado por uma autoridade que é maior que o senhor. Aí ele olhou para mim assim, você é padre? Aí me apresentei ali, falei que eu era, e ali nasceu uma grande amizade. O prefeito Sacon foi um amigo, foi um companheiro no trabalho de dependência química em 7 Barras. Primeiro trabalho no Vale do Ribeira, não tinha outro, era um trabalho novo, que começou em São Paulo, que tinha como presidente o apóstolo Antônio Neri, Ser Livre, e aqui veio fundar essa obra aqui, obra nova. Pô, ninguém conhecia, foi um espanto para todo mundo. A gente trazia as pessoas de longe, e depois começamos também com as pessoas de 7 Barras, do Vale do Ribeira, e foi um trabalho que eu posso dizer que até hoje
nós temos alegria de ver as pessoas que nos ligam, as pessoas que sempre estão em contato conosco, muitas famílias, muita gente, muitos jovens foram libertos por esse trabalho, um trabalho bem feito, um trabalho que tinha em primeiro lugar Deus, porque eu não tinha nada com isso, com a empresa química, eu nunca fui drogado, eu não conhecia, nunca usei droga. Se me apresentar até hoje maconha, eu nunca peguei em maconha, em cocaína, não conheço droga, e de uma família também que ninguém usava droga. Aí então, foi um chamado de Deus, estava trabalhando numa empresa, muito bem, empregado, profissionalmente bem sucedido, e o patrão gostava muito de mim, porque nós começamos uma empresa, ele começou comigo, nós começamos juntos, uma empresa que tinha 13 funcionários, e aquela empresa cresceu, chegou a ter quase 1.000 funcionários, um galpão grande. Então nós tínhamos uma boa amizade, eu estava bem, quando Deus colocou no meu coração uma visão clara, como eu estou vendo vocês aqui. E falou no meu coração, mostrou uma obra que eu deveria fazer, e depois eu fiquei meio perturbado, depois aquela visão foi repetindo, aí chegou pessoas de igreja, falavam, olha, Deus está me mostrando que você vai fazer isso. Aí eu digo, olha, você tem que falar com minha esposa também. E Deus falou com minha esposa também, mostrou também a visão para minha esposa do trabalho, em sonhos, e também pessoas que chegaram para ela também e falaram, olha, vocês vão para um lugar assim, fazer uma obra. E eu precisava de ter muita certeza, muita convicção, porque eu teria que renunciar muita coisa. Para fazer essa obra. Eu tenho que ter muita convicção. Eu digo, Deus, se você existe mesmo, está falando comigo, então fala mais comigo. E de maneira audível, como eu estou falando com os irmãos, ele falou comigo, de audível. E depois, aí eu digo, não, eu quero mais. É difícil, eu quero mais. E Deus foi me dando sinais. E um dos sinais que eu pedi a Ele foi que Ele me tirasse daquela empresa, que eu estava tão bem, recebendo elogios do patrão, como funcionário padrão da empresa. Eu tinha acabado de comprar um apartamento. Então, aí, que Ele me tirasse daquela empresa 10 horas, quarta-feira. Aí, se você me tirar 10 horas dessa empresa, quarta-feira, eu vou para onde eu só que mandar. Aí, quando foi 10 horas, quarta-feira, o departamento pessoal me chamou e me demitiu. E eu queria mais. Digo, não, eu quero mais. Eu quero mais sinais. Eu tenho que deixar muita coisa. E eu me disse outros sinais. Eu me apresentei numa entidade que nós ajudávamos, pagando a luz dessa entidade, nós pagávamos a luz. E eu nunca tinha ido lá assim para passar umas horas, agora desempregado, eu fui lá. Foi quando eles estavam numa reunião e falaram assim, naquela reunião eu ouvia falar assim, e que vamos mandar para 7 Barras? Compramos um sítio na Porta do Céu, eu estava lá de fora ouvindo a reunião da diretoria. Aí um falava assim, não, eu faço faculdade, eu não posso. Outro, eu tenho alergia a mosquito. Outro, eu tenho minha mãe também. Aí, depois daquela reunião, o diretor, o presidente, me viu ali, ô, Damião. E eu falei para ele, quem vai sou eu é que vou para esse lugar. Mas como manter o senhor, a gente não tem condições, tal, financeiramente, manter o senhor lá, tal. Eu digo, não, eu tenho condições, eu fico lá durante um ano, depois vocês
começam a me ajudar. E eu queria mais, eu digo, não, eu quero mais sinais. E o último sinal de que eu estava fazendo a coisa certa, de que o trabalho ia dar certo, foi quando eu estava vindo para Sete Barras, para conhecer o sítio. Eu digo, Senhor, me dá mais um sinal. Olha, eu estou largando tudo. É muita coisa. Aí o carburador do carro lá furou, vazou um bocado de água lá e a gente chegamos aqui, era quase 7 horas da noite. Era para ter chegado aqui mais 2 horas, chegamos 7 horas da noite e procuramos uma oficina e o rapaz do posto de gasolina falou assim, olha, tem um mecânico que tem uma oficina e ele fecha 5 horas, porque ele tem sítio, tem uma galinha, tem tal. Aí fomos lá para a oficina, guardar o carro pelo menos, e chegando na oficina, o mecânico estava apavorado, porque Deus estava falando com ele de maneira audível, quando falou, meu irmão, Deus falou para ele assim, olha, não fecha a oficina, porque o meu servo está chegando, e vai precisar de você. Aí quando chegamos, aí ele ficou assustado, perguntou, você é pastor? Eu digo, sou. Rapaz, toda vez que eu vou fechar essa oficina, eu ouço uma voz falar que eu tinha que esperar você. Aí nós levamos para a casa dele, lá dormimos, consertou o carro. E nós fomos conhecer o sítio. Eu estou contando isso porque muitas vezes, chamado de Deus, o que é um chamado de Deus? A pessoa ouve, a pessoa não tem uma experiência com Deus, não tem esse. Então, isso é a chamada de Deus. Uma convicção. Foi por isso que o trabalho deu certo. Porque Deus estava presente. O próprio Deus falou assim, olha, você vai ter ajuda de pessoas daqui, de longe, de fora. Então, realmente tivemos ajuda de pessoas daqui, até aqui, doutora Dora, foi uma companheira, uma amiga, doutora Liliane, né, psicóloga, estava chegando naquela época, mocinha, jovem, e nós ali fizemos ali juntos uma parceria, Ditão, os vereadores daquela época também, todos apoiaram o nosso trabalho, e eu estou aqui para agradecer esse trabalho que foi feito em Sete Barras um dia, e minha esposa, que foi aqui, Alice, vem aqui para a gente, aqui, amém? Esposa, sem ela seria impossível fazer esse trabalho, companheira, mulher de Deus, que, olha, se destacou muito nessa obra. E então, meus amados irmãos, é só agradecimento, entendeu? A Sete Barras, uma cidade que nos recebeu muito bem, aceitou esse desafio, né? Aí depois teve o Miro Cabata, outro prefeito também, que conheceu o trabalho, apoiou, o França. Então, eu que nunca fui político, nunca tive assim, né, fui partidário de nenhum partido, sempre apoiando aqueles que estão em evidência, né? O trabalho social precisa do prefeito, independente de qualquer, de onde ele do seu partido. E eu me dei bem com esses prefeitos, todos cooperaram e ajudaram. Eu quero agradecer muito. Amém? Eu quero agradecer também o DENARC, do Departamento da Córtica, que também deu um apoio muito grande, de cursos. Nós não sabíamos lidar com a área científica, o problema da droga, a problemática no cérebro, no sangue, e o DENARC nos deu cursos maravilhosos. Eu, minha esposa e outros da nossa entidade, os monitores, fizemos curso no DENARC e temos esse certificado hoje. A SENAD, Secretaria Nacional de Antidroga, em Brasília, também nos deu um curso tremendo, foi no tempo do presidente Figueiredo, e esse curso chegou até nós, e fizemos, e nós nos aprofundamos,
e crescemos. Quando saímos das 7 Barras, saímos com uma bagagem, irmão, de experiência, uma bagagem tremenda de experiência, porque aqui foi uma escola. Então, passamos por Embu-Guaçu, passamos por Guarulhos, passamos por São Bernardo, e no final, em São Bernardo, encerramos a nossa história, e encerramos em São Bernardo, e nós tínhamos uma propriedade muito grande, quase 1.000 metros quadrados, e podíamos, uma posse de 100 anos, podia ficar até hoje. Ao encerrar, passamos para a prefeitura, e a prefeitura fez lá uma escola céu, maravilhosa, enorme, nesse lugar onde nós encerramos nosso trabalho. Amém? E que Deus nos abençoe e continue abençoando essa cidade, que essa cidade é uma bênção para todos que aqui têm vindo. Amém? Deus está em 7 Barras. Amém? Deus abençoe 7 Barras. Independente de político, que todos tenham uma visão de crescimento. Essa cidade precisa precisa crescer, precisa crescer mais ainda. Que haja garra, haja disposição, haja ambição no coração de vocês, político, para tornar essa cidade muito melhor do que já está. Amém? E que Deus abençoe. Obrigado. Desculpa, demora. Amém? Não, tá ótimo, acabou, não, tá no tempo. Conforme dispõe o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal, deixo o uso da palavra à tribuna aos vereadores que queiram fazer o uso pelo prazo de 15 minutos com o tema livre. Ordem do dia. Passaremos ao recebimento, à leitura e votação da denúncia. Tendo em vista o processo de número 120, 2024... Presidente, questão de ordem? Posso? Questão de ordem? Me autoriza? Presidente, antes do recebimento, eu queria falar sobre a questão da referida denúncia, no qual, primeiramente, desejar boa noite a todos os presentes, nobres vereadores, população que assiste através das redes sociais, e dar os parabéns ao pastor Damião, né, que pelo reconhecimento através do vereador Lucas Aguinaldo e Emerson. Meus parabéns, pastor. O senhor tem essa moção de aplauso que é merecida, e fico muito grato do trabalho que o senhor fez aí na Ser Livre, né, que é a libertação e recuperação de viciados, Ser Livre, Centro de Libertação de Vidas Rejeitadas, que não foi no Porta dos Céus em 94 que o senhor ingressou aqui, que veio para a cidade, teve esse trabalho voluntário perante a população e frente à igreja. E eu quero deixar muito obrigado ao senhor, à sua esposa, a pastora Eleci, tá? E fico muito grato de tê-los aqui em 7 Barras, um trabalho que o senhor vem fazendo agora na frente da igreja Poder da Fé, e continue aí salvando vidas, levando a palavra de Deus. Muito obrigado aos senhores, tá? Presidente, retornando aqui, eu quero falar sobre a questão de acordo com o artigo 145 do Código do Processo Civil, que fala da suspeição, no seu parágrafo 4º, interessado no julgamento, no processo em favor de qualquer das partes. E é uma questão de um processo no qual nós, vereadores aqui, 5, estamos sendo
submetido a essa votação para a abertura do processo de cassação, e no qual foi uma questão de um requerimento verbal, do qual fiz à Vossa Excelência, para submeter ao plenário, porque teve uma acusação de uma empresa fantasma, enfim. E o senhor veio e pediu, e nós submetemos ao plenário. Só que, o meu entender, esse senhor veio prestar conta, falar que a empresa existe, enfim, dar a transparência que todo mundo exige. Mas a suspeição que eu falo, presidente, é referente a interessados na parte, a questão de pessoas envolvidas no dia, porque o plenário ele é soberano, ele decide coisas que não estão previstas no regimento. E como o senhor submeteu ao plenário, os 9 vereadores votaram. E os 9 vereadores votaram, independente de quem votou a favor, independente de quem votou contra, eles votaram. Então isso é um impedimento, eles estiveram no ato do ocorrido. É uma questão que eu quero fazer, submeter à Vossa Excelência, né, essa questão da suspeição desses vereadores que votaram, independente dos 5 que votaram a favor, independente dos 4 que votaram contra. Mas eles estiveram no ato da votação. Eles votaram. E, como não tem no regimento interno da Câmara também, presidente, outra coisa que eu quero falar para Vossa Excelência é a suspeição de vereadores impedidos de ter um interesse ou estar envolvido, né, independente de não ser denunciado. O que acontece? No regimento não tem essa previsão. E eu vou submeter ao plenário um requerimento verbal para que esteja impedido tanto esses vereadores que votaram contra de não participar da votação hoje e também de não participar da comissão, porque há interesse. E eles não estou acusando assim eles votaram contra, mas eles participaram do ato. Essa é uma questão que eu estou submetendo, e também esse requerimento verbal, já que não tem previsto no regimento interno, presidente. E é só isso, obrigado. Só vou chamar o jurídico lá, nós vamos ver o parecer. 2 segundos. Deixa aberto. Tendo em vista o processo 120 de 2024 e considerando o impedimento dos vereadores Ezelino Alves Cordeiro, Renan Fudali Martins, Josué Gabriel Ferreira,
Lelis França Júnior e William Daniel Martins, quanto à votação de recebimento da referida denúncia. Solicito aos vereadores que deixem o plenário para que possamos realizar a posse dos respectivos suplentes. Solicito ao vereador Emerson Ramos de Moraes que ocupe a cadeira destinada ao presidente da Câmara, exercendo nesse ato as respectivas funções. Boa noite a todos. Dando início, solicito ao vereador Lucas Ranieri de França Amaral que ocupe a cadeira destinada ao segundo secretário dessa Câmara, exercendo nesse ato a respectiva função. Cerimônia de posse de suplente de vereador. Dando continuidade, solicito a senhora Valneia Alvarenga, Júlio Marques Santos e Edmilson Ramos Cabata, primeiro, segundo e terceiro suplente dos vereadores Renan Fudali Martins, Lelis de França Júnior e William Daniel Martins. E o senhor Paulo Muniz, primeiro suplente do vereador José Gabriel Pereira e Sidney da Rosa, primeiro suplente do vereador Ezelino Alves Cordeiro, que adentre ao plenário do recinto destinado aos vereadores para que seja os mesmos empossado. Solicito aos senhores que proceder com a entrega da declaração de bens dos demais documentos pessoais ao secretário desta Casa. Estando em ordem toda a documentação necessária para este ato de posse, passamos para o juramento. Eu vou ler ao final, Vossa Excelência deverão declarar sim, prometo. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado pelos cidadãos setibarrenses e trabalhar pelo progresso de Sete Barras e do bem-estar do seu povo? Sim, prometo. Sim, prometo. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Sete Barras, declaro empossados os vereadores Valneia Alvarenga, Júlio Marques Santos, Edmilson Ramos Cabata, Paulo Muniz e Sidney da Rosa. Solicito aos vereadores empossados
que ocupe suas cadeiras. Solicito à Secretaria desta Casa que faça constar o nome dos vereadores empossados no livro de registro de presença da sessão de hoje. Recebimento e leitura de votação de denúncia. Passamos para o recebimento da leitura e votação de denúncia. Conforme determina o regimento interno desta Casa de Leis, o Decreto-Lei Federal número 201/67, esclareça os seguintes trâmites. Só para todo mundo estar ciente dos trâmites da Casa. Primeiro, inicialmente será feita a leitura da denúncia apresentada. Segundo, após a leitura, passaremos à votação nominal para recebimento da denúncia, devendo votar a favor para recebimento da denúncia ou contra para arquivamento da denúncia. Terceiro, se a maioria decidir por contra, a denúncia será arquivada. Se a maioria decidir a favor, passaremos à formação da comissão processante, com 3 vereadores sorteados, que no caso, se passar, não vai ser sorteado, para poder dar sequência na denúncia. Bom, senhor presidente. Iniciando esse pleno da denúncia, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da denúncia. Excelentíssimo senhor Ezelino Alves Cordeiro, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Sete Barras. Enio Lorena de Souza Júnior, portador do RG número 23.218.728, CPF número 275.612.388-94, residente e domiciliado na rua Jacupiranga, número 80, bairro Centro, Sete Barras, São Paulo. Eleitor desse município, conforme a cópia de título de eleitor em anexo, vem à presença da Vossa Excelência requerer a abertura de comissão processante contra os vereadores Ezelino Alves Cordeiro, presidente da Câmara, Renan Fudali Martins, vice-presidente da Câmara, José Gabriel Ferreira, segundo secretário, Lelis França Júnior e William Daniel França, por ato de infração político-administrativa, pela prática de improbidade administrativa e por falta de decoro na sua conduta pública, fundamentada no artigo 7º, inciso 1º e 3º, do Decreto de Lei Federal número 201/1967, artigo 36 da Lei Orgânica Municipal e artigo 86, inciso 1º e 283 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, pelos fatos a seguir narrados. Exposições dos fatos. Na sessão ordinária número 1642 da Câmara Municipal de Sete Barras, realizada na terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, antes do início da tribuna livre, o vereador Renan Fudali Martins fez o uso da palavra e fez um requerimento verbal para que o advogado presente na plateia, representante da empresa comercial Ferramenta Létida, fizesse o uso da tribuna para prestar esclarecimentos quanto ao requerimento do vereador Felipe, realizado na sessão anterior. Na sequência, o vereador Felipe pediu questão de ordem e questionou o senhor presidente vereador Ezelino que o artigo 201 do Regimento Interno exige, dentre outras coisas, que a pessoa para fazer o uso da tribuna seja eleitor do município. Em seguida, o vereador Renan voltou a pedir questão de ordem e disse que, conforme o artigo 156 do Regimento Interno, que o requerimento dele deveria ser decidido pelo plenário. Ora, o vereador Renan se precipitou. Primeiro porque o artigo 156 do Regimento Interno diz a respeito à moção,
e o mesmo que fosse utilizado o artigo correto, ou seja, o artigo 152 do Regimento Interno, que trata do requerimento verbal que é submetido ao plenário, também estaria errado, pois este pode ser adotado apenas para os seguintes casos. Inciso 1º, prorrogação da sessão. 2, destaque de matéria para votação. 3, votação por determinado processo. 4, encerramento de discussão. 5, dispensa de leitura de propositura pelo primeiro e segundo secretário. 6º, pedido de adiamento ou vista, ou seja, não pode ser adotado o requerimento verbal para autorizar qualquer pessoa a fazer uso da tribuna durante as sessões da Câmara Municipal de Sete Barras. Na sequência, mesmo questionado pelo vereador Emerson Ramos de Moraes e Aguinaldo Jorge da Silva, que o presidente da casa estaria rasgando o regimento ao inserir e colocar o requerimento verbal do vereador Renan em votação. E o mesmo sendo solicitado posicionamento do jurídico da casa, ainda assim o presidente, vereador Excelino Alves Cordeiro, colocou o requerimento em votação, recebendo 4 votos contrários. Votos dos vereadores Aguinaldo Jorge da Silva, Emerson Ramos de Moraes, Lucas Rané de França Amaral e Felipe Gonçalves da Silva. E 4 votos favoráveis. Vereadores Renan Fudali Martins, José Gabriel Ferreira, Lelis França Júnior e William Daniel França. Corrigindo, Martins. Verificado o empate, o presidente da casa, vereador Excelino Alves Cordeiro, votou favorável ao requerimento e permitiu que o advogado usasse da tribuna para o período de 15 minutos. Ou seja, o vereador Renan Fudali Martins errou ao fazer o requerimento verbal para o assunto não previsto no artigo 152 do Regimento Interno. O vereador Renan errou novamente ao pedir questão de ordem e dizer que, conforme o artigo 156, o requerimento deveria ser submetido ao plenário. Nesse caso, não cabe requerimento verbal previsto no regimento interno, além dos artigos 152 e 156, não tratarem do caso. A questão de ordem, artigo 295, é utilizado quando há dúvidas sobre a interpretação do regimento. Nesse caso, claramente, não há dúvida. Primeiro que o artigo 200 do Regimento Interno, para fazer uso da tribuna, exige a apresentação de requerimento escrito, protocolado com 48 horas de antecedência, e o que não ocorreu. E o artigo 201 exige ainda que o orador seja eleitor de Sete Barras, e claramente também não foi cumprido. Não bastasse o requerimento verbal do vereador Renan Fudali Martins ser contrário a qualquer norma estabelecida no regimento interno, quando da votação outros 3 vereadores lhe acompanharam, votando favorável, sendo esses José Gabriel Ferreira, Leris França Júnior e William Daniel França. E no desempate, o senhor presidente, vereador Excelino Alves Cordeiro, desempatou favorável ao requerimento, ou seja, todos esses vereadores descumpriram norma legal prevista no regimento interno. Assim, o vereador Excelino Alves Cordeiro foi omisso na qualidade de presidente da Câmara, ao não fazer cumprir o regimento interno e permitir que o requerimento verbal do vereador Renan Fudali Martins, contrariando ainda o disposto do artigo 19 da Lei Orgânica Municipal, que assim diz. Artigo 19. Compete ao presidente da Câmara Municipal, dentre outras atribuições, inciso 2º, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativo e administrativo da Câmara. Inciso 3º, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Aos demais vereadores, José Gabriel Ferreira, Lelis França Júnior e William Daniel e Renan Fudali Martins, em conjunto com o vereador Excelino Alves Cordeiro, foram no mínimo negligentes, pois não tomaram a postura correta, mesmo contrariando o regimento interno da Casa. Aprovaram o requerimento verbal em total desacordo com o regimento interno da Câmara Municipal, ou seja, violaram ainda o artigo 37 da Lei Orgânica Municipal, que assim diz: Lei Orgânica Municipal, artigo 37, são infrações político-administrativas do vereador. Inciso 1º, deixar de prestar contas ou tê-las rejeitadas na hipótese de adiantamento. 2, inciso 2º,
utilizar-se o mandato para a prática de ato de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 3º, proceder de modo incompatível com a ética e o decoro parlamentar, nos termos do disposto do Código de Decoro estabelecido através da resolução pela Câmara. Diante exposto, requer a abertura da comissão processante contra os vereadores Ezelino Alves Cordeiro, José Gabriel Ferreira, Lelis França Júnior, William Daniel França e Renan Fudali Martins, conforme determina o artigo 7º, inciso 1º e 3º do Decreto de Lei Federal número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que assim diz: Decreto de Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando: inciso 1º, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 2º, fixar residência fora do município. Inciso 3º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro da conduta pública. Indicações de provas. O arquivo digital de vídeo contendo a gravação da sessão ordinária de 24 de 9 de 2024, objeto da denúncia anexa que pode ser obtido no seguinte endereço: https www.facebook.com/watlive, referência Wat, enfim, está um código aqui, 15.209.5.838.852.7275. Considerando as exposições dos fatos narrados e juntadas nas respectivas provas documentais em anexo, requeiro a leitura e votação desse requerimento na próxima sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 2º do Decreto de Lei nº 201, de 1967. B. Abertura de comissão processante contra os vereadores Ezelino Alves Cordeiro, José Gabriel Ferreira, Lelis França Júnior, William Daniel e Renan Fudali Martins, pela prática de infração político-administrativa e por proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro parlamentar, ao descumprir normas legais previstas no regimento interno da Câmara Municipal de Sete Barras, e que, no final do processo, os mesmos tenham seus mandatos cassados. Nesse termos, pede deferimento 7 Barras, de 25 de setembro de 2024. Enio Lorena de Souza Júnior. Leitura do parecer. Assessoria Jurídica. Parecer números 052/2024. Processo número 120/2024. Senhor Presidente, trata-se do pedido de abertura de comissão processante firmada pelo senhor Enio Lorena de Souza Júnior, que visa a cassação dos mandatos dos vereadores Ezelino Alves Cordeiro, Renan Fudali Martins, José Gabriel Ferreira, Lelis França Júnior e William Daniel França, por utilização do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa e procedimento incompatível com a dignidade da Câmara ou com a falta de decoro na conduta pública. Tudo com fundamento no artigo 7º, inciso 1º e 3º do Decreto de Lei nº 201, de 1967, folhas 08-02 e 12 a 14. Pelo que se denota na narrativa do denunciante, os fatos ocorreram na sessão ordinária realizada no dia 24 de 9 de 2024, quando o denunciado, Renan, fez um requerimento verbal para que um advogado presente na plateia utilizasse a tribuna para prestar, abre parênteses, prestar esclarecimento quanto ao requerimento do vereador Felipe, realizado na sessão anterior, fecha parênteses. Ato contínuo, não obstante a questão de ordem levantada pelo vereador Felipe e as manifestações contrárias dos vereadores Emerson e Aguinaldo. O denunciado colocou o requerimento em votação, tendo o plenário aprovado por maioria, com 5 votos favoráveis. Vereadores Renan, José, Lelis, William, Ezelino. E 4 votos contrários. Vereadores Felipe, Aguinaldo, Emerson e Lucas. No entender do denunciante, o denunciado Renan, abre parênteses, errou, abre aspas, errou, fecha aspas, e foi, no mínimo, negligente ao fazer requerimento verbal
para o assunto não previsto no artigo número 152 do Regimento Interno, e ao pedir questão de ordem naqueles termos, do outro lado, na mesma forma e por votarem a favor do referido requerimento verbal, os denunciados José Gabriel, Lelis França, William Daniel e Zerino foram, no mínimo, negligentes, contrariando o regimento interno da Câmara. Pois bem, não obstante os vereadores sejam protegidos pela inviabilidade das suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, conforme dispõe o artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal, o mandatário popular está sujeito à censura política de seus pares e pode ser responsabilizado por eventuais excessos pela Casa Legislativa que o abriga. Assim, o decoro parlamentar funciona, portanto, como um limitador da inviolabilidade. No âmbito municipal, o processo de cassação do mandato de vereador segue o rito estabelecido pelo Decreto-Lei número 201 de 1967, súmula 496 do STF. O inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei número 201 de 1967, por seu turno, fixa que a denúncia da infração pode ser feita por qualquer eleitor, devendo ser escrita com a exposição dos fatos e a indicação das provas correspondentes. Assim, formalmente, o primeiro passo à análise da admissibilidade de uma denúncia é verificar se o denunciante é eleitor e se a acusação contém provas que indiquem que o vereador procedeu de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltou com decoro na sua conduta pública. Embora não se exigia do denunciante, exigia do denunciante o mesmo rigor técnico jurídico que se aplica à sua ação judicial, a ausência de provas ou de indícios mínimos inviabiliza o prosseguimento da denúncia, sendo certo que cabe ao plenário realizar um prévio e ponderado juízo quando a admissibilidade da denúncia, sob pena do processo se tornar pretexto para revogar mandatos legitimamente conferidos pelo povo. Assim, considerando que o presidente da Casa de Leis não tem discricionariedade sobre a apreciação da denúncia, ele é obrigado a levar o assunto ao plenário e suscitar o voto dos vereadores sobre o seu acolhimento. Portanto, o menos formalmente, o requerimento está apto para seguir o trâmite previsto no Decreto-Lei nº 201 de 1967, artigos 5º, 7º, inciso 1º, iniciando-se pela leitura do pedido na próxima sessão ordinária, notadamente para que os vereadores decidam, pelo voto da maioria dos presentes, acerca do recebimento da respectiva denúncia, tudo conforme no inciso 2º, no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201 de 1967. Nos termos do artigo 5º do inciso 1º, parte final, o Decreto-Lei nº 201 de 1967 tem em tese necessária e faz a convocação dos segundos suplentes dos vereadores impedidos de votar, ou seja, dos 5 vereadores denunciados até o mesmo, porque é evidente interesse pessoal do primeiro suplente na respectiva cassação do mandato. Nesse particular, embora a questão não seja pacífica, a convocação do suplente dos vereadores denunciados torna-se não apenas uma medida necessária para preservar a integridade do quórum da votação, mas também um imperativo jurídico para assegurar a imparcialidade e a isenção de um procedimento dessa natureza requer. Antevendo possível questionamento sobre eventual participação dos denunciados na discussão do requerimento em questão, notadamente atendo ao princípio da ampla defesa e à especialidade do caso, em tela sugiro que seja dada a oportunidade aos vereadores denunciados se exporem as suas razões no final da discussão, antes da definida votação, pelos mesmo prazo que os demais edis dispuseram nas suas respectivas exposições. Finalmente, embora o julgamento de infração político-administrativa seja revestido de caráter político, bem como seja o plenário competente e soberano na votação pelo recebimento ou não da denúncia, para que o procedimento tenha validade jurídica, é imprescindível a observância de algumas regras legais. Nesse sentido, por exemplo, a peça acusatória deve permitir a identificação clara dos fatos imputados aos acusados,
a fim de possibilitar a sua defesa. Os acusados se defendem dos fatos típicos que lhes são imputados, de modo tais fatos devem ser expostos de maneira objetiva e mais minuciosa possível, estabelecendo a ligação com as provas que acompanhem a denúncia, sem que a peça é inepta e um caso seja aceita pelo plenário, macula a nulidade de todo o procedimento. Assim, melhor subsidiar o posicionamento dos vereadores quanto aos aspectos jurídico, material da denúncia, inclusive antevendo a futura discussão judicial, desde a assessoria jurídica desta Casa de Leis, sempre ressaltando o melhor juízo e ciente da soberania e competência exclusiva do plenário. Na questão, entendo que a denúncia de folhas 2 e 7 é inepta, pois não permite a identificação clara e a individualidade dos fatos ali imputados, bem como entende que não seja justa a causa para o respectivo recebimento, principalmente considerando a inviabilidade do direito ao voto, garantido a todo vereador. É o parecer submeto à apreciação da Vossa Excelência e do plenário, ressaltando mais uma vez que o entendimento quanto ao aspecto jurídico material apresentado por esse subscritor tem caráter meramente opinativo, e de maneira que o plenário desta Casa de Leis é soberano na tomada das suas decisões. 7/1 de outubro de 2024. Jean Carlos de Oliveira, assessor jurídico. Passo a votação para o recebimento. Passo a votação para recebimento da denúncia. À medida que Vossa Excelência for chamado para votar, responda a favor, se entender que a denúncia deve ser recebida, ou contra, se entender que a denúncia não deve ser recebida. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem seu voto. Como vota o vereador Aguinaldo? Favorável. Como vota o vereador Edmilson Ramos? Contra. Como vota o vereador Felipe? Senhor presidente, o regimento interno dessa casa é para ser seguido, né? Então, é uma mantra, nós temos que seguir. Então, eu voto favorável. Como vota o vereador Júlio Marques? Como vota o vereador Lucas? Senhor presidente, nobres vereadores, população sete-barrense, quero fazer uso da palavra no tempo de votação, fazer a defesa do meu voto, dizer que, primeiramente, não estou para acusá-los de quebra de decoro, nem improbidade administrativa. Porém, estou aqui para manter a minha coerência, que, no caso, entendo que existe um dever dessa casa na abertura da comissão processante para que venhamos apurar os fatos. Recentemente tivemos situação semelhante e estive também favorável à abertura da comissão processante, onde investigamos os fatos. E o fato é que um advogado de uma empresa privada, representando uma empresa privada, fez o uso da tribuna livre nesta casa, a partir de uma votação da Câmara aqui, a partir da votação dos vereadores aqui presentes. Porém, entendo que nós estávamos, primeiro, em um período eleitoral, digamos que véspera de eleição, e este representante, então, dessa empresa, veio justamente para responder interrogações feitas por um requerimento do vereador Felipe, endereçado ao Poder Executivo, onde, então, devia, então, o Poder Executivo prestar esses esclarecimentos e não o referido advogado através do uso aqui nesta tribuna. A empresa poderia, então, ter outros meios para soltar alguma nota de esclarecimento em suas redes sociais e não nesta casa, até porque o requerimento ela foi endereçada ao Poder Executivo, que poderia também, como munícipe sete-barrense, enviar alguém aqui para esclarecer as interrogações
do vereador autor do requerimento. Então, entendo que, pela coerência, sou a favor da abertura da comissão processante. Como vota o vereador Paulo Muniz? Eu sou contra. Como vota o vereador Sidney Rosa? Ficou esclarecido, desde o início de vocês começaram esse processo, ficou esclarecido ou não? Pode abrir? Porque aí, no caso, como você fez, eu quero fazer uma pergunta para você. Sim. Vereador interino Sidney, o requerimento ele foi de autoria do vereador Felipe. Sim. Onde houve resposta, vereador? Até o momento, não. Certo. Não houve resposta. Não houve resposta por parte da prefeitura. Eu vou dar o meu motivo de votar contra. Por quê? Essa novela começou há muito tempo. Infelizmente, tem pessoas aqui, tem família aqui, né? E até agora não deu em nada o que foi feito. Então, meu voto é contra. Como vota a vereadora Valnéia Alvarenga? Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui, quarta vez aqui, nesse mesmo ano, né, 2024. Agradeço à população que está aqui presente e nas redes sociais, os colegas vereadores, os colegas da casa, que sempre foram prestativos comigo, os funcionários me atendendo. Hoje eu estive aqui para procurar um parecer jurídico. Estive também com outras pessoas que eu pude buscar um parecer jurídico, que não é só daqui, né, porque a gente tem que procurar para fazer o que é certo. E eu estive aqui como primeira suplente, em outra ocasião, onde eu votei favorável, e hoje, aqui eu estou votando favorável. Diante, assim, da minha família, diante de Deus, ninguém da oposição me procurou. Pode ter certeza que ninguém me procurou para falar, você... E no sentido que eu sou oposição, eu não quero ter uma conduta tendenciosa porque eu sou oposição. Eu quero seguir o que é certo na lei, porque da outra vez eu votei favorável para abrir. Agora, se a justiça será feita, daí já não é comigo, porque daí será aberto a comissão processante, e aí será apurado, assim como foi da outra vez. Então, isso que eu tenho para dizer para a população. Não é questão de mudar de lado. Por favor, não venham falar que eu sou traidora, porque eu estou seguindo a lei e os princípios, porque eu procurei assessoria jurídica de todos os lados. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. E obrigada. Como empatou, cabe ao presidente, no caso eu, a desempatar. Quero dizer que foi linda, belas palavras, vereadora. E assim, quando a gente assume aqui a cadeira, como vocês todos assumiram aqui, fizeram um juramento de seguir o regimento, a lei orgânica, entendeu? E temos que fazer isso. Foi um juramento que a gente fez, um juramento que a população setibarrense deu essa oportunidade para a gente, ser vereador, chegar aqui, representá-los realmente. Só que para representá-los realmente, a gente chega aqui, a gente tem os deveres da gente, que é seguir, sim, temos que seguir a risca ali a lei orgânica, o regimento interno da casa, e foi rasgado isso. Então, cabe, sim, abrir no caso aí, o processo para que seja apurado e lá na frente vai ver se cabe cassação, não cabe. Quero dizer que eu sou a favor.
Comunicar o resultado, então. 5 votos a favor, 4 contra. Suspendo a sessão por 2 minutos, só para que, como não precisa do sorteio, que é os 3 vereadores mesmo, precisa de 3, só para poder decidir quem vai ser o presidente, membro e o relator. Suspenda a sessão por 1 minuto. Retornando, em conformidade com o artigo 5º do inciso 2º do Decreto-Lei 201/67, decidiu o recebimento pelo voto da maioria dos presentes na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores, no caso não foi sorteado porque eu não posso participar, entre os desimpedidos, os quais elegerão desse logo o presidente e relator. Levando em questão que se encontra hábito formarem a comissão processante apenas os vereadores Aguinaldo Jorge da Silva, Felipe Gonçalves da Silva e Lucas Aniele de França Amaral, conforme o Decreto-Lei 201, fica então formado a comissão processante. Lucas Amaral, presidente, Felipe, relator e Aguinaldo, membro. Explicação pessoal. Conforme dispõe o artigo 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, deixo a tribuna para os vereadores que queiram fazer o uso, nesse momento, da explicação pessoal pelo prazo de 15 minutos. Lembrando os vereadores que na explicação pessoal só poderão falar sobre a denúncia votada na ordem do dia. Encerramento. Nada mais havendo tratar, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.